Essa é uma ferramenta Valsiva modelo Naja 40. Naja 40, porque aqui no Magazine cabem até 40 pinos, como esse aqui. Além da ferramenta Naja 40, a Valsiva oferece a ferramenta Naja 20. É uma ferramenta com um magazine um pouco mais curto, onde cabem até 20 pinos. Essa ferramenta funciona com essa lata de gás. Aqui dentro a gente tem o gás propano-butano, que é semelhante ao gás de cozinha. Além do gás, tem também uma pequena quantidade de óleo lubrificante, que serve para lubrificar e refrigerar as peças internas da ferramenta. Aqui em cima a gente vê que está montada a válvula dosadora. Essa válvula dosa, injeta uma pequena quantidade de gás na câmara de combustão da ferramenta, sempre que ela é pressionada contra a base. Nessa lata a gente tem gás suficiente para fazer até 1000 fixações. Para funcionar, a ferramenta usa também essa bateria recarregável. A bateria fornece energia para a ferramenta em dois momentos. Num primeiro momento, quando você pressiona a ferramenta contra a base, ela liga o ventilador, que joga uma pequena quantidade de ar na câmara de combustão, que vai se misturar ao gás que já foi injetado, formando assim uma mistura gasosa. E a bateria também fornece energia para a ferramenta quando a gente aperta o gatilho. Nesse momento, o sistema eletrônico da ferramenta gera uma pequena faísca que vai detonar, vai dar ignição nessa mistura gasosa, fazendo então a ferramenta funcionar. Quando a ferramenta é adquirida, dentro da maleta vem também esse carregador que é bivolt. Por isso é importante sempre que uma das baterias esteja funcionando na ferramenta e a outra bateria esteja carregada ou carregando, para que quando aquela bateria que está na ferramenta descarregar, você tenha já uma bateria pronta para ser usada na ferramenta. Ferramentas a gás como a Naja 40 são indicadas para a gente fazer fixações em 3 tipos de material base. Um deles é o concreto, matéria-prima de toda obra. Também é possível fazer fixações no aço estrutural, chapas de aço, cantoneiras, vigas, além da alvenaria oca, blocos ocos de concreto ou blocos cerâmicos. No concreto, o pino tem que penetrar pelo menos 2 centímetros concreto adentro. Se a fixação for feita numa chapa de aço, chapas com espessuras de até 6 milímetros, é importante que o pino atravesse totalmente essa chapa. A ponta do pino tem que ficar visível do outro lado, para que com o passar do tempo, esse pino não venha a se soltar. E se a fixação for feita no bloco oco, se o bloco for de concreto, é possível fazer a fixação diretamente nesse bloco. Mas se ele for um bloco cerâmico, aquele bloco estrutural, ele tem que estar necessariamente revestido, rebocado, para que não venha a se quebrar. Para fazer a fixação no concreto, a Valsiva oferece pinos de comprimentos diversos. De maneira que os pinos mais compridos são indicados para fazer as fixações em concretos mais macios, de menor resistência, enquanto que os pinos mais compridos são indicados para fazer a fixação nos concretos mais duros. Para fazer fixações em alvenaria, a ferramenta Naja 20 oferece uma regulagem de potência, uma vez que existem blocos de diferentes resistências. Aqui na parte da frente da ferramenta, como dá para ver, ela tem um desenho de 2 pinos. Um pino com o sinal de mais e um pino com o sinal de menos. Então, quando for fazer a fixação num bloco oco de menor resistência, que possa eventualmente ser quebrado, a gente pode diminuir aqui a força com que a ferramenta executa a fixação, girando essa rodana para o lado aqui do pino com o sinal de menos. Isso vai fazer com que a ferramenta faça a fixação com uma força menor. Depois, quando for trabalhar novamente no concreto, que é um material mais duro, mais resistente,
é só girar aqui essa rodana novamente para o lado do pino com o sinal de mais. Qualquer outro material que não seja o concreto, o aço estrutural ou o bloco oco não é indicado para se fazer a fixação, como por exemplo na pedra, mármore, granito, rocha. Pedra é material muito duro, no qual o pino não vai penetrar. Em pedra não se usa essa ferramenta. Existem também os materiais considerados materiais frágeis ou quebradiços, como vidro, telha ou revestimento cerâmico. São materiais nos quais, se a gente tentar executar uma fixação, nós vamos quebrar todo o material sem conseguir fazer a fixação. E também tem os materiais macios, como madeira, madeirite, placa de compensado, placa de gesso, gesso acartonado, placa cimentícia. São materiais onde, se a gente tentar executar uma fixação, certamente o pino vai atravessar esse material, causando assim acidentes. Ferramentas de fixação a gás são indicadas somente para concreto, aço estrutural ou bloco oco. Um detalhe importante que deve ser observado por vocês que vão manusear a ferramenta diariamente é sobre a necessidade de se fazer pelo menos uma vez por semana a limpeza do filtro de ar. O filtro de ar fica localizado aqui na parte de trás da ferramenta. É uma película de aço inox que evita a entrada de sujeira na ferramenta toda vez que ela suga um pouco de ar para a parte de dentro. A gente vai mostrar em detalhes agora como é feito essa limpeza. Para fazer a limpeza do filtro de ar, a gente pode usar aqui uma chave de fenda para remover inicialmente a grelha. Então a gente tira essa grelha para poder acessar o filtro de ar. Ao ter acesso ao filtro, é importante verificar se ele não está furado, não está rasgado, e aí então a gente promove a limpeza, que pode ser feito com um pincel, um pano úmido ou embaixo da torneira. Se usar alguma fonte de umidade, é importante secar bem esse filtro de ar antes de colocar de volta na ferramenta. Feita a verificação se não está furada, se não está rasgado e feita a limpeza, a gente coloca novamente esse filtro na posição e a grelha ela entra nessa posição. Esses dois dentes são posicionados aqui para baixo e as outras partes a gente fixa somente com as mãos. E está feito a limpeza do filtro. A limpeza do filtro de ar, conforme falado, deve ser feita pelo menos uma vez por semana. Se por acaso a ferramenta apresentar algum tipo de falha, de mau funcionamento, se por algum motivo ela não estiver disparando, nesse caso então, o que a gente recomenda é que não se tente consertar, não se tente fazer a manutenção dela. Nessa situação, você deve interromper o uso da ferramenta e mandá-la para assistência técnica, onde o técnico tem tempo, tem conhecimento, peças e ferramentas adequadas para fazer uma manutenção correta para vocês. Vamos falar agora então sobre segurança na operação da ferramenta. Toda ferramenta de fixação a gás, como a Nacha 40, é um instrumento de trabalho totalmente seguro. Mas para que a ferramenta seja de fato segura, ela tem que ser operada com responsabilidade. É preciso sempre se colocar em prática esses conhecimentos obtidos aqui no treinamento. Se a ferramenta for usada de maneira correta, responsável, com o uso dos EPIs indicados, ela vai realizar para vocês um trabalho rápido e eficiente. Mas, se a ferramenta for usada de maneira incorreta, ou brincadeiras, ou se ela for usada para fixar os pinos nos materiais que não são indicados, aí então ela pode causar sérios acidentes para vocês ou para as pessoas que estiverem próximas de vocês quando forem usar a ferramenta. Quando a gente fala em segurança no uso dela, a primeira coisa a ser lembrada é sobre o uso dos EPIs. Para esse tipo de ferramenta são dois. O primeiro deles, óculos de segurança. Obrigatório usar, porque toda vez que você fixa um pino no concreto, da região em torno de onde o pino penetrou, vão sempre se soltar, vão se desprender fragmentos desse concreto.
pedrinhas que vêm sempre na direção do operador, muitas vezes no rosto. Se um desses fragmentos, por menor que seja, atingir o olho do operador que estiver sem o óculos de segurança, as consequências podem ser bem graves, indo desde um cisco no olho, se for um fragmento pequeno, mas pode ocorrer também uma perda da visão, se o fragmento for grande e atingir o olho em alta velocidade. Então, sempre que for usar a ferramenta, mesmo que seja para fixar um único pino que tenha faltado lá no seu trabalho, é obrigatório o uso do óculos. Assim como os óculos, também é obrigatório o uso do protetor auditivo, já que toda vez que a ferramenta dispara, ela faz aquele ruído, aquele barulho alto. Se você ficar exposto a esse barulho alto continuamente, sem usar o protetor, você vai ter uma perda de audição. A sua capacidade de ouvir vai ficar reduzida. E essa perda de audição é um problema de saúde e não tem tratamento, não tem remédio. Vai acontecer que você vai ouvir cada vez menos. Então, sempre que for usar a ferramenta, é obrigatório o uso do óculos e do protetor auditivo. Imaginem que vocês estão na obra, fazendo o seu trabalho com a ferramenta, e aí então vocês vão ter que se deslocar para um outro lugar, dentro da mesma obra. E nesse momento, a ferramenta está com você. Nesse caso, você deve primeiro então descarregar a ferramenta. Você vai remover a bateria, tirar os pinos, caso ela esteja carregada, e tirar também a lata de gás. Esse procedimento deve ser feito para evitar acidentes. Vocês estão aí hoje sendo treinados para operar a ferramenta. Vocês estão passando a conhecer os benefícios e também os riscos que a ferramenta pode trazer. Mas muitas vezes na obra vão ter ali pessoas que não conhecem a ferramenta. Muita gente só vai ter visto ou só vai ter ouvido a ferramenta funcionar. Imaginem essa ferramenta, de repente, descuidada lá na obra, sem a sua presença. Imagine que ela esteja eventualmente carregada com a lata de gás, com a bateria e com os pinos, ou até sem eles. Numa situação dessa, pode acontecer de alguém passar, achar a ferramenta e aí, por curiosidade, realizar aqui esse movimento. Se alguém fizer isso, ao apertar o gatilho, principalmente se ela estiver descarregada, o pistão se desloca para frente em alta velocidade e se ela estiver sem os pinos, o pistão se estende um tanto assim além da ponteira. E nesse caso, ele não vai só bater na mão da pessoa, vai causar um grave acidente. Pode acontecer isso que eu falei, ou a pessoa que pegou a ferramenta pode querer dispará-la contra uma superfície de madeira, concreto, pedra, uma superfície que já está acabada, e isso, se não causar acidentes, vai, no mínimo, danificar a ferramenta ou aquela superfície. Sempre que a ferramenta estiver sob a sua responsabilidade, mantenha atenção sobre ela. Nunca deixe descuidada num canto qualquer, ao alcance de curiosos, ao alcance de pessoas que não conhecem o seu funcionamento. Isso é válido para se evitar a possibilidade de acidente, mas evitar também a possibilidade de perda ou de roubo da ferramenta. Esse procedimento de descarregá-la, tirar o pino, a bateria e a lata de gás, deve ser feito por vocês também quando forem guardar a ferramenta, antes de fazer aquela limpeza do filtro de ar que foi mostrado agora há pouco, ou até mesmo durante o seu trabalho. Você vai fazer uma pausa, não vai usar a ferramenta por alguns instantes, descarrega ela. Por questão de segurança, a ferramenta só deve ficar carregada no exato momento em que for executar a fixação. E por fim, quando estiver usando a ferramenta, vocês vão estar com os EPIs, capacete, óculos, protetor auditivo, mas pode ser que nesse momento em que você está usando a ferramenta, alguém sem esses mesmos EPIs se aproxima de você por curiosidade, para saber o que você está fazendo. Se isso acontecer, você deve primeiro parar de trabalhar com a ferramenta. Você deve então explicar para a pessoa que se aproximou sobre os riscos que ela corre por estar ali perto e não estar usando o EPI.
Peça então para a pessoa se afastar. Ela deve ficar a pelo menos 10 metros de distância. E aí então você pode voltar a trabalhar normalmente.